Você pode ter anos de prática, mas se erra no detalhe da corrediça, seu gaveteiro sempre vai ficar agarrando ou folgado demais. E não adianta esconder, porque eu também já errei. Mas se quer aprender a forma correta, acompanha no vídeo que eu vou te mostrar hoje o que ninguém te conta na hora de projetar gavetas. O problema começa aqui, na folga lateral de cada gaveta. Muita gente utiliza esses catálogos genéricos ou então tutorial que não ensina muito bem as coisas. A pessoa acha que está lá ensinando, apenas quer ganhar like no vídeo e aí não detalha a forma correta da pessoa fazer a gaveta, projetar a gaveta, e no final dá errado e não sabe por que está errado. Então, se você quiser aprender, basta seguir no vídeo, beleza? Muita gente faz a dimensão dessas gavetas com uma folga de 12,5 mm. Por quê? A corrediça ela tem 12,5 mm. Padrão, né? Mais ou menos esse valor. E aí, se você faz com 12,5 mm de folga aqui para as corrediças na lateral das gavetas, ela vai ficar apertada. Isso é certeiro. Eu já errei com isso. Isso toma um tempo. Às vezes, quando a gente não está tentando, a gente tenta entender aonde está o erro, custa entender quando a gente está aprendendo. E aí eu defini que essas medidas hoje, para mim, para eu trabalhar com a margem segura, sem errar, sempre eu dimensiono com 13 mm. Vamos acompanhar o vídeo que vocês vão ver como que é simples fazer o projeto da gaveta. Esse projeto aqui, nós estamos utilizando um móvel com a largura de 680 mm e a profundidade de 615 mm. Mas o que realmente interessa para a gente na hora de projetar, distribuir as gavetas, é o vão interno do móvel. Para este móvel aqui a gente está utilizando uma medida de 700 mm, que é a altura do vão interno. Podia ser 900, podia ser 650, 631, uma medida quebrada, não tem problema. Com esse passo a passo aqui você vai ser capaz de fazer tudo com a medida que você definir fazer o seu gaveteiro. E eu vou deixar também na descrição do vídeo a planilha conforme eu gerei esse raciocínio todo aqui. E aí você vai fazer vai projetar o seu gaveteiro e vai dar certinho, beleza? Uma dica é o seguinte: neste móvel aqui eu projetei para 4 gavetas. Então, se o projeto é com 4 gavetas, então ao todo serão 5 vãos. Por que 5 vãos? Porque é um vão aqui na parte superior, um vão na parte inferior e os outros vãos serão entre as gavetas. Este vão aqui eu estou definindo como 3 mm de espaçamento. Então o que eu faço? Eu vou definir da borda, que é essa borda inferior aqui, ok? 3 mm aqui e 3 mm também na parte superior, que vai ficar da seguinte forma. Como o vão é 700, se são 4 gavetas, então serão 5 vãos de 3 mm, que darão 15 mm. Então a gente vai pegar esses 700 mm aqui, menos 15 mm, que é a somatória de todos os vãos, e teremos a medida de 685 mm. Aí eu vou dividir por 4, que é 4 gavetas. E eu vou chegar num resultado de 171 mm,25, que vai ficar dessa forma aqui. Então, ou seja, eu inicio aqui embaixo com 3 mm de espaçamento. Um detalhe, esse programa que eu estou utilizando aqui é o SketchUp. Eu utilizo ele há muitos anos, então eu tenho uma facilidade melhor de trabalhar com ele. Se você utiliza outro aplicativo, acredito que seja bem utilizado o ProMob, também dá para fazer da mesma forma. Você vai utilizar as ferramentas que você tem aí, beleza? Então, voltando aqui, a gente vai pegar 3 mm desta base, que é o espaçamento até a parte superior, e depois a gente vai pegar a medida 171,25, que será a frente de acabamento
de cada gaveta. Beleza. Uma vez que a gente já tem isso, então essa é a frente da gaveta. Eu peguei ela dessa borda inicial aqui até a borda da outra lateral externa que está aqui. E com esse espaçamento de 3 milímetros, conforme a gente vê aqui, beleza? Então, se eu pegar essa frente aqui e fizer um Ctrl+C, distribuindo ela uniformemente nesses vãos, vai bater 4 gavetas idênticas, beleza? Mas o primeiro passo que eu quero fazer aqui, que é um passo muito importante, é a definição da caixaria interna da gaveta, ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma medida de 13 milímetros, que será a espessura da corrediça, que trabalhando com folga, então eu vou pegar dessa lateral aqui, vai dar 13 milímetros de lateral, ok? De espaçamento. E do lado de cá também 13 milímetros. Essa é a folga da corrediça. Depois eu vou traçar uma outra linha a partir desta linha aqui para cá, que vai dar 15 milímetros, que é a medida das laterais das gavetas, ok? Eu também vou definir uma medida da onde eu quero iniciar a lateral da minha gaveta. Então, nesse caso aqui, eu vou estar utilizando 17 milímetros, que é a referência. Eu peguei essa medida da borda da frente principal de acabamento da gaveta até nessa altura dela aqui, que vai dar 17 milímetros. Mas de onde que é isso? Simples, a lateral das gavetas, que está aqui. E a lateral da gaveta em si, ela está dando 123 milímetros, ó, conforme está aqui, ok? Isso é a forma como eu dimensionei aqui. Se você quiser fazer uma lateral aqui maior, não tem problema nenhum. Mas aqui eu achei que ficou mais didático para explicar, ok? Uma vez que a gente já tem as laterais aqui definidas, a gente vai colocar agora a contrafrente, que está aqui, ok? Então, ou seja, essa contrafrente aqui, um detalhe, antes que alguém também não entenda, esse rasgo aqui, ó, é o rasgo do fundo de 6 milímetros. Lembrando que eu já tenho um vídeo no canal explicando como que eu faço esse rasgo, seja na tupia laminadora ou na serra circular de bancada, ok? Dá para fazer das duas formas e acompanha o vídeo lá que você vai ver que é fácil de um entendimento. Então tá, uma vez que eu já defini essa contrafrente aqui, eu vou colocar o fundo de 6 milímetros e aí vai ficar assim. Ele vai pegar na borda lá, ele vai pegar na parte interna do móvel, que é aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ela tá embutida. Se eu tentar mover ela aqui, ó, tá vendo? Ela tava lá para dentro. Então, ou seja, ela fica encaixando ali para servir de apoio também. E ela vai vir até o final da lateral da gaveta que tá aqui, ok? Então, beleza. Depois o próximo passo é o quê? Fazer... e um detalhe, eu vou voltar aqui. A contrafrente da gaveta, ela vai ter a mesma condição, que é o rasgo, né, conforme as laterais. Mas já a parte traseira da gaveta, ela vai pegar a partir do fundo. Por quê? Na hora que você colocar o fundo aqui, você vai parafusar de baixo para cima, travando aqui. E nessa condição aqui também, a gente pode fazer o parafusamento pela lateral da caixa, conforme também já tem vídeo no canal explicando, ou se você quiser fazer com pocket hole, também tem vídeo explicativo sobre isso, ou colado, tem gente que usa com cavilha, cola e dá certo também, não tem problema nenhum, beleza? Então a gente já definiu a caixaria, a gente já definiu
o espaçamento entre elas, todos os itens aqui, conforme é explicado. Então, eu fiz um comando aqui apenas para abrir e fechar ela, e ela fica assim, ok? Isso é um comando que eu crio aqui no SketchUp, que chama componente dinâmico, né? Mais bem explicado. Então, essa caixaria aqui, que já está pronta, eu vou copiar ela para as próximas. Então, eu venho aqui com a tecla M, que é um shortcut, que é um atalho, né? E aí eu vou apertar Ctrl do teclado e vou copiar ela, ó, vou arrastar e vou posicionar ela na marca de 3 milímetros, que é a linha definida antes, que vai ser essa linha aqui, ó, 3 milímetros de espaçamento. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar a tecla S, que é o do teclado que foi configurada, né, o atalho, e vou segurar vou apertar o Ctrl, vou segurar o Ctrl, na verdade. Então eu selecionei as duas aqui agora. Eu vou copiar de novo, só que agora já vai copiar as duas ao mesmo tempo. Tem uma outra forma de fazer isso que é bem mais prática, mas aqui eu estou tentando fazer o mais didático possível. Então eu vou copiar agora novamente as duas e vou posicionar de novo no espaçamento de 3 milímetros aqui, ok? Só para ter uma garantia, ó, 3 milímetros aqui. E aqui na parte superior, na parte superior, nós temos de novo 3 milímetros. Então, com isso, ficaram 4 gavetas uniformes. E aí, quando a gente olha por dentro, olha que bacana que fica. E aí, como eu já tenho o comando definido aqui, né? Eu posso abrir e fechar qualquer uma delas. Ficou dessa forma aqui. Eu fiz também um outro modelo aqui, que é um modelo de móvel embutido. Então, a única diferença desse para o outro é que ele tem mais laterais, lembrando que eu estou utilizando MDF de 15 milímetros aqui, tá? Para ambos os projetos que eu fiz aqui. Então eu estou usando, eu aumentei 2 laterais aqui, no móvel, aqui e aqui, porque na hora que o móvel estiver finalizado, ele vai ficar com a gaveta de forma embutida. Essa forma que eu fiz aqui, eu geralmente utilizo mais em roupeiros, ok? Guarda-roupas. Fica melhor. E o espaçamento que eu deixei aqui foi 10 milímetros. Então, recapitulando, o que eu faço? Também são 4 gavetas. O vão aqui também é o mesmo do outro móvel, então 700. O vão aqui é 10 milímetros que eu defini, então serão 5 vãos de 10 milímetros, somando vai ficar 50 milímetros. 700 menos 50 milímetros serão 650. 650 eu vou dividir por 4. Vamos ver quanto que deu aqui? Então eu tenho essa medida, será a frente da gaveta que está aqui, ok? Vamos conferir? Aqui. É uma medida quebrada? Ah, tá, mas na hora de cortar fica um pouquinho maior, não faz diferença nenhuma. Esse prestígio aqui é desnecessário porque você tem uma fita de borda nessa parte superior, uma fita de borda na parte inferior dela aqui, e acaba chegando no 163 milímetros arredondado. E o espaçamento então ficou de 10 em 10 milímetros, e aqui na lateral eu deixei um espaçamento de 5 milímetros, ok? Você pode fazer menor, pode fazer maior. Se você achar que 10 milímetros aqui é muito, você faz outra medida, não tem problema nenhum. 10 milímetros é o suficiente para roupeiro. Como vai ter uma porta externa, ou de correr ou de abrir, então não vai ter problema nenhum quanto à questão de poeira, beleza? Porque o móvel vai ficar fechado. Então ficaram assim, ó, 4 gavetas uniformes, e neste caso aqui eu utilizei tudo com MDF de 15 milímetros. O fundo aqui já não é um fundo de 6 milímetros conforme o móvel anterior, mas já tem um vídeo no canal também explicando
como que faz com o fundo de 15 milímetros. Pode fazer com 6 para roupeiro? Pode, atende. O meu guarda-roupa tem mais de 10 anos e não está empenado, atende normal. Mas fica mais firme. Se você puder gastar um pouco mais de material, vai ficar melhor e vai durar muito mais tempo, ok? E geralmente é para quem não tem condições de fazer o móvel, não tem ferramentas próprias ainda, está começando agora. Então aqui nessa condição você consegue mandar o móvel, o plano de corte para a madeireira, já pegar todo o material cortado e fazer a montagem com os vídeos da WD planejados, né? Claro, isso aí. Não deixe de acompanhar os vídeos. E aí eu peço que você responda agora. Você cometia esse erro também? Como eu já cometi antes? Comenta aí nos comentários. E não se esquece também de se inscrever no canal, né? E dar uma curtida no vídeo. Divulga isso aí para aquele cara que cisma que sabe fazer móvel, que sabe fazer gaveteiro, que é o bom. Mas o gaveteiro dele tá sempre agarrando, né? Aí mostra o vídeo para ele vai aprender. E aí se você tiver uma outra sugestão de como, talvez alguma dúvida também, que você não entendeu o vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter uma satisfação imensa de ajudar você, beleza? Esse móvel aqui de roupeiro, você pode colocar puxador externo ou também puxador conforme está aparecendo aí agora para vocês. Eu vou fazer um outro vídeo explicando como que eu faço esse recorte aí, e todos os clientes que eu fiz até hoje, roupeiro, com esse recorte, todo mundo gostou, que é muito funcional e é bem elegante. Aí ele elimina a necessidade também de colocar puxador, ou seja, fica um custo mais em conta também. É isso aí, mais uma vez obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. Lembrando que em breve que eu vou fazer um detalhamento de uma cozinha da minha mãe, fazer a gravação separada de como que a gente faz desde o início do cálculo, desde o início como que eu pego as medidas na parte da pia até o móvel concluído. Eu vou estar fazendo tudo isso aqui, beleza? Tem todos os vídeos no canal até agora sobre como fazer gavetas e gaveteiro, e aí os próximos serão mais avançados com a intenção de ajudar vocês aqui, beleza? Se inscreve no canal WD Planejados e bora lá, espero vocês no próximo vídeo, valeu?